Olá, pessoal. Vamos continuar então. Mais uma aula aí. E agora, circuito de polarização. Mais uma aula, né? Vamos dar um contexto. Sobre TBJs, polarização CC. Na aula anterior, a gente falou de polarização fixa. E agora a gente vai para a polarização estabilizada pelo emissor. Então, qual que é a diferença dessa para a anterior? Nessa polarização, a gente adiciona uma resistência de emissor aqui no terminal de emissor. Então, agora, o que que acontece? A minha tensão no emissor é desconhecida, certo? É o VE. Portanto, meu VB, eu sei que ele é VE mais 0,7, dado que o meu TBJ teoria está em modo ativo. Então, eu não tenho essa tensão, não tenho essa tensão. VC eu também não tenho. IC eu também não tenho, nem IB, nem IE. Todas incógnitas. Então, a gente vai usar lei de Kirchhoff das correntes e as relações do TBJ para encontrar todas as correntes e tensões. Como que a gente vai fazer isso? É, só para comentar, o emissor, ele melhora a estabilidade de um transistor, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente estudar o CA, tá bom? Mas é só para vocês saberem disso. Então, olha só. Aqui a gente tem a sequência da análise nodal. O IB é VCC menos o VB sobre RB. VCC menos o VB sobre RB. O IE, peraí, é VE dividido por RE, que seria VE menos zero, mas como é zero, então VE sobre RE. E o IC é VCC menos VC sobre RC. Nós sabemos que IC é mais IB igual a IE, e que IC é beta IB, que IE é beta mais 1 IB. E a gente sabe que o VB é o VE mais 0,7, que é o VBE. Então, o que que eu faço? Pega a equação 1, substitui o VB, que é VBE mais VE, certo? VE mais 0,7. E a gente passa multiplicando o RB, fica IB igual a VCC menos VBE, menos o VE. Só que o VE nós temos. O VE está onde? Lá na equação 2, que é o quê? RE e E. Substituir aqui. Fica IB, RB igual a VCC menos VBE. Aí o IE eu também tenho. Ele é beta mais 1 IB. Beta mais 1 IB vezes RE. Ou seja, quem que é IB? VCC menos VBE sobre RB sobre beta mais 1 RE. Isso é legal porque, imagina que a corrente que passa aqui no IB, ela está enxergando um resistor RB. Só que essa corrente passa aqui também no RE. Só que aqui, por causa do beta, como a corrente é muito maior, ele enxerga um resistor maior. Beta mais 1 RE. Certo? Então, com essa corrente de base IB, você consegue encontrar todo o resto do circuito. A gente sempre vai focalizar aqui no IB e no VCE. Certo? Bom, o VCE por quê? Porque todos os gráficos de saída do transistor sempre são IC e VCE, para as configurações emissor comum e base comum, e coletor comum. Então, olha só, VC, se eu pegar aqui na equação 3, é quem? RC e C menos VCC, troca o sinal, VCC menos RC e C. Só que é, eu posso substituir, falar que VCE é VC menos VE, VCC menos RC e C menos RE e E. Só que o IC e o IE são quase iguais, ou seja, eu posso aproximar e falar que VCE é VCC menos RC mais RE e C. Não quero aproximar, professor. Tudo bem. Multiplico o RC, o RE por alfa, né? Porque desculpa, porque IC é alfa e E. Multiplico o RC por alfa. Não tem problema. RC é alfa mais RE. Vai dar quase a mesma coisa. Então, perceba que o cenário é o mesmo do anterior, com a única diferença que na saturação eu terei RC mais RE, certo? Porque agora eu tenho dois resistores pela corrente e um pela corrente coletor, um pela de emissor. Isso também dá para deduzir das equações, né?
Quando o VCE é igual a VCC, quando o VCE é igual a VCC, isso quer dizer que, é, isso no corte, né? A corrente é zero. E para ser saturação, a gente supõe que o VCE é zero, né? E você vai encontrar que o IC é VCC sobre RC mais RE. Aqui. É claro, né, pessoal? Isso não é realidade, né? A saturação começa aqui, ó. O VCE é aproximadamente 0,2. Aqui é só para a gente ter uma noção da corrente, né, de saturação aí, certo? Porque ela vai ficar nesse valor aqui, tá bom? Então, aqui, se você quiser diretamente usar as equações, você pode vir aqui diretamente usar isso e essa, certo? Não precisa ficar resolvendo todo o circuito, mas eu sempre vou falar isso. Todo o circuito todo o trabalho, né, exercício de polarização TBJ fica a seu critério, utilizar a equação decorada, né, de cabeça, ou resolver o circuito com lei de Kirchhoff, certo? Então, por exemplo, se você calcular IB, quem que é IB? 20 menos 0,7, então 19,3 sobre 430K mais 1K vezes 51. Pronto. É equação de cabeça. Por que que é? VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE, certo? Então, é, aqui nesse exercício, eu fiz por lei de Kirchhoff, certo? Mas você poderia também fazer utilizando as equações. Você vê aqui, ó, o IB vai dar a mesma coisa. 19,3 sobre 430K mais 51 vezes 1K. 40,1 microampere. Aí eu acho o IC, que é beta e B, vou multiplicar por 50, 2,01 miliampere. O IE é um pouquinho maior, né? IC sobre alfa. Então é IC sobre 50 sobre 51, que o alfa é beta sobre beta mais um, taxa 2,04. E aí, consequentemente, você acha o VCE, que é o que exatamente? Vamos falar? VCC é menos RC mais RIC. VCC menos RE. Aqui eu fiz, aqui nesse exercício, eu fiz o valor exato, né? Mas se você fizer é, 2,01 aqui e aqui, vai dar quase a mesma coisa, certo? Que seria menos 2K mais 1K vezes 2,01. Dá 13,97 volts, ok? Aqui eu fiz só demonstrando, calculando o VBC, encontrei a tensão da base e a tensão do coletor, é, e mostrei que ela está realmente na polarização reversa, né? O VCE deu maior que 0,5, 2,01, realmente é numa dativa, não está saturado. E para achar o VC e o VB é muito simples, né? É só usar a lei de Kirchhoff, né? O VC é 20 menos 2 vezes a corrente, está aqui. E o VB é 20 menos 430K vezes a corrente de base. É onde que eu fiz o cálculo? VB? Ah, tá, eu fiz pelo VE. Eu fiz pelo VE, porque o VE é 1K vezes a corrente do emissor, né? Então, isso vai ser 2,04 volts, e aí, consequentemente, é só somar 0,7, né? 2,74. Aqui, se você percebeu, eu nem usei 2,04, eu usei 2,01, por isso que deu 2,71. Aqui, só para mostrar para vocês como ficam os betas na polarização, como ficam as correntes de base coletor e o VCE para as polarizações fixas e estabilizada pelo emissor. Quando eu vario o beta, lembra que o beta ele varia com a temperatura. Você pode ter um circuito que é um TBJ de beta 50, só que dependendo da temperatura é um beta de 100. Então, olha só, perceba que o IB não muda. Por que que o IB não muda? Porque o IB não depende do beta, certo? Na polarização fixa. Já na estabilizada pelo emissor, ela muda. Porém, observe que o IC aqui é 2,35 e aqui é 4,71. E o IC é 6,63 e 1,64. Perceba que aqui eu estou me aproximando da saturação muito rápido com a variação do beta. Coisa que não acontece no circuito de baixo, que é 3,97 e 9,11. Por quê? Porque aqui o VCE, ele cadê ele?
Aqui, VCC menos RC mais RE e C. Então, aqui eu tenho dois resistores e o IC também está controlado, né, pelo beta. Então, eu diminuo essa variação do VCE em relação ao beta, né? Quando eu mudo o beta, eu não mudo tanto o VCE como aqui em cima, proporcionalmente falando, certo? E eu também altero um pouco menos, né? Não é tanto assim, mas um pouco menos a minha corrente coletora. Então, por isso que a gente chama de estabilizado pelo emissor. O emissor vai impedir que o WBJ entre em saturação. Aqui eu tenho mais um circuito, mais um exercício. Eu vou deixar para vocês resolverem. Tem resolvido no livro, mas tem minha resolução no slide também, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai para um circuito legal. É o circuito de polarização divisor de tensão. Esse circuito, ele é muito estável. Corrente e tensão são quase independentes de qualquer variação de beta. Esse circuito, se você for resolver por lei de Kirchhoff, ele vai te dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque agora eu vou ter dois resistores conectados na base, certo? Perceba aqui que eu tenho o R1 e o R2. Então, agora eu vou ter várias equações. Eu vou ter um nó aqui na base, certo? Eu vou ter um nó no coletor e vou ter um nó no emissor. Só que nesse nó eu vou ter mais de uma incógnita, né? Porque eu vou ter uma corrente descendo aqui, IB1, uma corrente IB2 e aqui, efetivamente a corrente de base do TBJ. Vamos fazer isso então. O jeito mais fácil de resolver esse circuito é fazendo equivalente de TVNAM, para não ficar fazendo tantas, é, como se diz? Tantas equações, substituições em termos de lei de Kirchhoff. Então, o que que eu faço? Eu pego esse trecho, que é um VCC, que alimenta dois resistores, certo? Que estão da seguinte forma. Ó, VCC alimenta R1. Eu tenho um nó que vai lá para o TBJ, vai lá para o RE e sobe lá para o IC. E tem o R2. Eu vou transformar este pedaço de circuito aqui. Deixa eu ver o desenho. Tô sem o tablet hoje, gente, por isso que tá assim no computador mesmo. Eu vou transformar este trecho de circuito perfeito em um equivalente de TV não. Eu posso fazer isso, né? Eu só preciso definir um bipolo para fazer equivalente de TV não. Concordam comigo? Isso do circuitos não lembra. Então, eu vou transformar no circuito de TV não. Como que eu transformo no circuito de TV não? É só achar a tensão de TV não. Tensão no R2, né? Que está nos polos. Então, é só fazer divisor de tensão. R2 sobre R1 mais R2 vezes o VCC. E é só achar o equivalente de TV não. Desliga a fonte. Fica dois circuitos, dois resistores em paralelo. Paralelo do R1 com o R2. Aí, ficando assim, dessa forma, é como se eu tivesse aquele circuito anterior. Ou seja, tem uma fonte, um resistor e a base. Fonte, resistor e a base. Ou seja, posso dar a mesma equação. A diferença é que agora, ao invés de ter VCC, ao invés de ter VNAM, ao invés de ser RB, é o R de TVNAM, certo? Então, aqui eu tenho a minha corrente de base do meu circuito. Meu VCE é o mesmo. VCC menos IC, RC mais RE. Pronto, resolvido. Se você quiser achar o VB, obviamente, né, é a mesma tensão de TVNAM, essa daqui. É, se você tiver um caso que o beta RE for maior do que 10R2, você pode fazer uma aproximação mais rápida ainda. Por quê? Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer aqui? Beta RE é maior do que 10R2. Quem vai predominar aqui é esse cara aqui, em relação ao R de TVNAM. Então, você consegue fazer essas aproximações aqui. I é igual a VE sobre RE, e VE é igual a VB menos o VBE.
Então, você consegue encontrar mais rapidamente ainda as tensões e correntes no seu circuito de polarização por divisor de tensão, certo? Bom, aqui a saturação é igual ao anterior, né? Visto que o VCE é o mesmo, né? VCE não muda. Então, é VCC sobre RC mais RE. O corte é quando o VCE é igual ao VCC, faz a corrente ser zero. Vem dessa equação aqui. Um igual ao outro, a corrente é zero. A saturação ocorre quando o VCE é zero. O IC é VCC sobre RC mais RE. Isso é importante para definir os limites, né, de operação do circuito. Então, um exemplo aqui, olha só. Determina a tensão de polarização CC e a corrente de IC para a configuração com divisor de tensão. Então, ignora os capacitores. Capacitor só lá em CA. O que eu tenho aqui? 22 volts. VCC, R1, R2. RE, RC, desculpa. RE. Quanto que vale a minha corrente de base? Vou voltar aqui. VA de TVNAM menos VBE sobre R de TVNAM mais RE beta mais 1. Vamos ver aqui então. Vamos fazer o TVNAM. V de TVNAM. R2 sobre R1 mais R2, vezes o VCC. Vai ficar 3,9 sobre 3,9 mais 39K. Isso vai dar 2 volts de tensão de base. R de TVNAM. E o R de TVNAM, só fazer o paralelo. Vai dar 3,5 kΩ. Encontro aqui minha corrente de base. 8, que é, voltando, né? V de TVNAM menos 0,7, que é o VBE, sobre R de TVNAM mais beta mais 1, beta é 100, então 101 vezes 1,5K, que é o RE. Achei a corrente de base. Só achar a corrente de coletor é beta e B. Multiplica por 5 por 100. 0,835 mA. Calculo o VCE. VCC menos IC. RB mais RE. 22 menos 0,835 vezes 11,5K, porque é 10 mais 1,5. 12,36 mA. Fechou. O método aproximado, o que eu posso fazer? Ah, lembrei que estava errado aqui. Peraí, já já eu mostro para vocês. Tem um errinho no slide, vou corrigir ele depois. É, o beta RE tem que ser maior, muito maior, aqui, que 10R2. Vamos ver se é. Beta RE é 100 vezes 1,5, dá 150K, que é muito maior que 10R2. R2 é 3,939, tá certo, então eu posso aproximar. O VB é o próprio V de TVNAM, certo? Mantém esse cálculo. 2 volts. O VBE vai ser igual a quem? 1,3, porque é 2 menos 0,7. 1,3. Perceba que é, o. Eu ia dizer? Vamos terminar de fazer o cálculo, aí eu mostro. O IE, portanto, esse daqui, né? Vai ser VE sobre RE. Vai dar 1,3 por 1,5K. 0,867. Perceba que aqui a gente encontrou 0,835, que é a corrente de coletor. A gente não achou o IE. Mas ele dá um pouquinho diferente desse. A diferença é muito pequena. E o VCE, você encontra da mesma forma. VCC menos IC, RC, RE mais RC. Para 12,03 volts. Perceba que aqui ficou miliampere, né, mas é volts. 12,36. Por que que existe essa diferença? Porque, na verdade, o que acontece aqui? Aqui, eu estou supondo que vou dizer isso. Hum, eu estou supondo uma simplificação tal que esse resistor é muito mais impactante do que esse, certo? E aí, quando eu faço isso, é como se eu considerasse apenas esse resistor aqui, certo? Quando eu faço isso, eu tenho uma aproximação. Só que só dá para fazer
quando eu tenho esse cenário aqui. E aí eu posso fazer exatamente o que está aqui no slide. Aqui. Encontro o VB. A partir do VB eu acho o VE. E aí eu encontro o, o valor de VB. Por que que eu posso falar que o VB é isso daqui? Porque, na verdade, se eu fosse olhar o equilíbrio de correntes aqui, eu teria uma corrente aqui, uma corrente aqui e uma corrente aqui. Só que como eu considero que esse resistor é muito mais influente, eu estou falando que essa corrente é quase zero. Quando fica só as duas, fica um circuito simples, né? Sem uma associação de resistores em série. Então, eu assumo exatamente isso daqui, certo? Que, na verdade, essa é a tensão de Thevenin, não é a tensão de base. Estamos aí o resultado com a simplificação. Próximo circuito a gente vai ver na próxima aula, com a tensão de retroalimentação, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos vemos.